A palavra de Deus, em Efésios, capítulo 6, versos 10 e 11, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, ou contra os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, 10 e 11. A luta é contra o diabo, a luta é contra Satanás, a luta é contra as potestades, os principados, as hostes espirituais do mal, à luz da palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Observe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a armadura é de Deus. A armadura não é minha. A armadura não é sua. A armadura não é do exército brasileiro. A armadura não é de nenhum exército que existe na face da terra. A Bíblia diz, com convicção, com firmeza, com certeza, que a armadura é de Deus. E a própria Bíblia, ela apresenta as peças desta armadura, para que nós possamos gozar da verdadeira paz, para que nós possamos transmitir a verdadeira paz, para que nós possamos viver em paz, nós precisamos deste revestimento, o revestimento da armadura de Deus. E a palavra de Deus no capítulo 6, começa dizendo que a armadura de Deus, ela é composta do cinto da verdade. Ela é composta do cinto da verdade, cingindo os lombos, diz a palavra de Deus no capítulo 6 da carta aos Efésios, com o cinto da verdade. Cinto na armadura do soldado no tempo do apóstolo Paulo, era o cinto, ele sustentava a couraça, que protegia os rins, protegia as partes íntimas, as partes baixas do soldado, mas o cinto, ele era usado também para conduzir a espada. O cinto, ele sustentava a couraça, que protegia toda a frente do soldado, as partes vitais do soldado. A couraça protegia, então o cinto, ele segurava essa couraça, mas também servia para carregar a espada. Então, ele diz que a armadura de Deus, ela é composta do cinto da verdade. Isto é, o que é que significa o cinto da verdade na armadura de Deus? É viver com sinceridade de mente e de coração. Sinceridade de mente e de coração. Quando a mulher samaritana perguntou ao Senhor Jesus qual o lugar certo para adorar a Deus, se era em Jerusalém, se era no Monte Gerizim, o Senhor Jesus, olha, nem é em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem em qualquer outro lugar, ou pode ser em todo lugar, desde que seja feita esta adoração em espírito e em verdade.
Então, a verdade, o cinto da verdade é justamente isto. A verdade é o contrário da mentira. A verdade é a pessoa ser confiável. A verdade, ela precisa ser dita na hora certa. Pastor Josias, eu estou com a verdade. Eu não abro mão da verdade. E vou arrebentar com tudo e com todos. Um momento. Você está com a verdade? Sim, eu não duvido. Agora, para que esta verdade, ela possa ser eficaz, possa fazer parte da armadura de Deus, esta verdade, ela precisa ser dita na hora certa. Não em qualquer momento, mas na hora certa. Mas esta verdade não deve ser dita somente na hora certa. Esta verdade, ela precisa ser dita da maneira certa. Pode ser que a hora seja aquela, mas se não for apresentada da maneira certa, esta verdade, ela não fará parte da armadura de Deus. A verdade, este cinto da verdade, ele precisa estar revestido de ser proclamado na hora certa, da maneira certa. Mas esta verdade, mesmo na hora certa, da maneira certa, deve ser dita com amor. Deve estar revestida pelo amor. Então, o cinto da verdade, esse cinto da verdade, ele precisa ser sincero, sem cera, sem nenhuma mentira. Precisa ser esta verdade apresentada na hora certa, da maneira certa, mas precisa ser apresentada com amor. Então, a armadura de Deus, para nos conduzir em paz, para que nós possamos levar a paz, precisa ter o cinto da verdade. Mas a Bíblia ainda no capítulo 6 diz que não somente o cinto da verdade, mas a armadura de Deus é composta da couraça da justiça. O contrário da justiça é pecado. Essa couraça da justiça é renunciar à justiça própria. É a pessoa ser revestida da justiça de Deus, que é vivenciada através da fé e através do amor. Olha o amor também presente no cinto da verdade, mas também na couraça da justiça. O amor precisa também a justiça precisa também do amor. Então, a couraça da justiça própria, da justiça humana, ela é furada. Ela não dá nenhuma garantia, não dá uma proteção devida à pessoa. A couraça da justiça humana. E Satanás, ele se aproveita muitas vezes dessa couraça da justiça humana, dessa autojustiça. Satanás se aproveita para condenar. Você diz que é justo, você diz que pratica a justiça, mas você fez isso, aquilo outro. Então ele condena. Ele aproveita outras vezes não para condenar, mas fazer com que a pessoa se orgulhe. Está vendo aí? Ninguém é mais justo do que eu. Ninguém pratica mais a justiça do que eu. É a área de Satanás. É preciso que a pessoa seja revestida da couraça da justiça, mas da justiça de Deus, na minha e na tua vida. É preciso que nós tenhamos cuidado, para que o orgulho de que somos mais justos do que os outros, não venha a ser uma arma nas mãos de Satanás, para destruir as nossas vidas, para destruir as outras vidas. Então, a Bíblia diz que devemos vivenciar a nova criação em verdadeira devoção, em retidão moral, em justiça e santidade. Somente assim, a paz, ela será eficaz, perfeita, santa, indestrutível.
o cinto da verdade, mas a couraça da justiça. E a Bíblia diz neste capítulo 6 de Efésios, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Sim, em Isaías, capítulo 52, 7, e Romanos, capítulo 10, 15, Romanos repete o texto de Isaías: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Boas novas é o evangelho, boas notícias. Romanos 10, 15, cita o texto de Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Preparar os pés com o evangelho da paz, isto é, pregar o evangelho da paz. Pregar o evangelho da paz é muito mais do que falar. Pregar o evangelho da paz é viver o evangelho. As nossas atitudes, as nossas ações devem falar mais alto do que as nossas palavras. O evangelho da paz, ele vai ser pregado muito mais através da nossa maneira de ser, da nossa ação, da nossa atitude, como nós nos conduzimos na igreja, no seio da família, na escola, no trabalho. Calçar os pés com o evangelho da paz é pregar essa paz, é pregar essa boa notícia, é pregar o evangelho, mas muito mais com a própria vida. Por isto que a armadura é de Deus. A armadura é de Deus. É uma ação de Deus no íntimo de cada salvo, de cada ser humano. Ao pregarmos o evangelho, nós desenvolvemos paz com Deus, paz conosco, com a própria pessoa, mas nós desenvolvemos paz com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós, à luz da palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, a palavra de Deus diz que nós somos ministros da reconciliação, isto é, nós somos instrumentos, nós somos pessoas usadas por Deus no ministério da reconciliação, isto é, no ministério da produção da paz em nós mesmos e nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, ministros da reconciliação, reconciliação através da pregação do evangelho da paz. Mas se não bastasse, a armadura de Deus, ela tem uma arma defensiva, e esta arma defensiva é o escudo da fé. A Bíblia, ela fala exatamente, você precisa da armadura de Deus, e na armadura de Deus você vai encontrar o escudo da fé, é uma arma de defesa. O escudo, geralmente, ele é conduzido no braço esquerdo, o escudo, porque o braço direito e a mão tem a arma de ataque e de defesa. Pode ser arma branca, pode ser arma de fogo. Então, o escudo, ele está sempre. E a pessoa precisa ser hábil com o escudo, porque a arma de defesa vai estar protegendo a cabeça, vai estar protegendo o tórax, vai estar protegendo as demais partes do corpo. É uma arma defensiva. O escudo da fé. Os soldados no tempo de Paulo, eles tinham escudo de vários tamanhos. Inclusive, existia um escudo que era do tamanho de uma pessoa, que defendia, ele por si só, já defendia todo o corpo do soldado.
Se o soldado fosse ferido, não precisava de uma maca, porque o próprio escudo conduzia o soldado ferido. Mas se o soldado fosse morto, ele também poderia ser conduzido, o próprio corpo morto. Vamos conduzir aqui, ele morreu? Vamos. Não vai ficar aqui, nós vamos conduzi-lo para um determinado lugar. Então, o escudo era uma arma, como é até hoje, de defesa, mas naquela época tinha a utilidade, dependendo do tamanho do escudo, de levar o soldado ferido ou até o soldado morto, o próprio escudo. Então, esta arma de defesa, alguns dardos inflamados do maligno, nós precisamos desta arma de defesa, do escudo da fé. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, é a fé em Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. Há necessidade de exercer fé, de exercer confiança, de depositar toda a fé, toda a confiança no Senhor. É o escudo da fé para se defender dos dardos inflamados do maligno, sim, as ciladas do maligno, tudo aquilo que ele usa contra o servo do Senhor, contra a serva do Senhor, somente contra os servos do Senhor, não, contra todos os seres humanos. Meu amigo, você não está livre de ser alcançado pelas ciladas do maligno, pelas ciladas do diabo, pelas ciladas de Satanás. Você não está livre, você precisa estar protegido pelo escudo da fé. Alguns dardos que o inimigo, ele lança, tribulações, aflições, ele investe muitas vezes contra os servos e as servas do Senhor, através de tribulações, através da angústia, através da perseguição, através do sentimento de culpa, através da fome, através da dúvida, através da concupiscência, isto é, o desejo desordenado dos olhos, da carne, os desejos desordenados, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo por aquilo que vai prejudicar o ser humano. Satanás, ele lança dardos inflamados, sim. Já falamos, o orgulho é outro dardo, a vaidade é outro dardo, a inveja é outro dardo, o ciúme doentio. Ciúme, cuidado, é uma coisa, mas o ciúme doentio é um dardo inflamado do maligno. Então, há necessidade do escudo da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 4, eu disse, primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, encontramos: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas outra arma que faz parte desta armadura de Deus é o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça do soldado, protegia as frontes do soldado, da direita, da esquerda. O capacete, ele protegia a cabeça do soldado. Então, a armadura de Deus tem o que se chama de o capacete da salvação. O que se constitui, pastor Josias, o capacete da salvação? É esta convicção de salvação. É a segurança
que o salvo, ele tem na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele precisa estar convicto. Isto é o que a palavra quer chamar a nossa atenção como capacete da salvação. Sim, é preciso que nós estejamos revestidos. Isaías capítulo 59, por favor, aqueles que estão anotando, aqueles que estão vendo nas suas Bíblias, 59 de Isaías, versos 16 e 17, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs, verso 17, o capacete da salvação, onde? Na sua cabeça. Pois o capacete, algumas traduções diz o elmo é a mesma coisa, capacete da salvação. Sim, queridos, precisamos a armadura de Deus. Essa armadura de Deus tem o capacete da salvação. A mente precisa estar protegida. Esta convicção de salvação, a necessidade, não deixe que o inimigo coloque dúvida na sua mente, no seu coração, no seu espírito, de maneira nenhuma. Veja em sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6, veja o que é que registra a palavra de Deus, capítulo 6, verso 37, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Convicção, capacete da salvação, é esta convicção no íntimo, de que você é salvo, de que você pertence ao Senhor. O inimigo lança os seus dardos, lança as ciladas dele, puxa o teu tapete, quer te derrubar, quer te arrastar para a lama, mas você precisa estar com o capacete da salvação. Não vem Satanás que não tem. Você pode até puxar o meu tapete, você pode chegar, me empurrar para aqui, para ali, para acolá, mas eu estou com o capacete da salvação, eu tenho convicção da minha salvação. Todo o que o Pai me dá, diz o Senhor, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Verso 39, capítulo 6, verso 39 de João, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Acha pouco? Veja também no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 28, o que é que registra a palavra do Senhor. Veja, por favor, e dou-lhes, 10, 28 de João, é Jesus falando para mim, é Jesus falando para você. Revista-se do capacete da salvação agora, meu irmão, minha irmã. Se você, meu amigo, não tem certeza de vida eterna, adquira agora, porque Jesus está falando para você, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Capacete da salvação é convicção. Você que assumiu um compromisso com Jesus Cristo, não importa os embates desta vida, não importa as caretas do diabo, de Satanás, as ciladas, o que ele tenha levantado, não importa, você está revestido com a armadura de Deus, e a armadura de Deus, você tem o capacete da salvação. Veja, por favor, Romanos, capítulo 8, veja a palavra de Deus a partir do verso 31, Romanos 8, 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, somos nós, e
nos dará, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está agora, neste exato momento, intercedendo por mim, intercedendo por você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas, veja isso aí, verso 37, 8:37 de Romanos: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, queridos, este é o capacete da salvação. Esta convicção: você, meu irmão, que recebeu a Jesus como Salvador, é filho de Deus. Você, minha irmã, que recebeu a Jesus como Salvador, é filha de Deus. Porque você está revestida com o capacete da salvação. Mas para fechar a armadura de Deus, Ele tem nos dado a espada do Espírito. A espada do Espírito é uma arma de defesa, mas é uma arma também de ataque. Não vem que não tem, Satanás. Eu estou com a palavra de Deus. Satanás, ele atacou Jesus Cristo e atacou com a palavra. E Jesus, ele respondeu com a palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Portanto, para que nós possamos ser revestidos da verdadeira paz, para que nós possamos ser transmissores da verdadeira paz, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Revestidos, cingindo os lombos com o cinto da justiça, com o cinto da verdade, nos revestindo com a couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz, tendo como escudo o escudo da fé, colocando o capacete da salvação, mas usando todo dia, toda hora, a espada do Espírito. Revestido da armadura de Deus, sejamos condutores da verdadeira paz, e que esta paz permaneça em mim e em você, em nome e para a glória de Jesus.